Eu estou bastante alegre de estar aqui neste lugar esta noite. É bem verdade, glória a Jesus, que esta casa é bastante conhecida por nós. Aleluia. Mas não esperava tão cedo receber a oportunidade de estar pregando aqui. Glória a Deus. Eu sei que neste lugar Deus tem trazido grandes pregadores, homens e mulheres de Deus, que têm falado coisas maravilhosas. Mas nesta noite, aprove a Deus nos dar esta oportunidade. E eu sempre digo, se Deus usou a jumenta de Balaão para falar com ele, Ele também pode usar a mim nesta noite para falar com a sua igreja. Glória a Deus. Não há grandes na casa do Senhor. Aqui todos são servos, são filhos. Glórias a Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus, somente um versículo. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. Aqueles que tiverem Bíblia, abram as suas Bíblias. Aqueles que não tiverem com a sua Bíblia, sente ao lado de alguém que está com a Bíblia e acompanhe a leitura deste versículo, somente um versículo, para nós podermos meditar hoje na palavra do Senhor. Certamente que Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida hoje. Glória a Deus. E quando Ele quer falar, ninguém pode impedir. E nesta noite Ele vai falar, porque Ele reúne a sua igreja. E quando o povo do Senhor está reunido, existem coisas boas. Aonde Deus está, algo diferente acontece. E nesta noite não é diferente, porque Deus está neste lugar. E eu já pude sentir a presença do Senhor. Glória a Deus. O versículo 46 do capítulo 7 do Evangelho de João nos diz assim: responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Glória a Jesus. Repitam comigo: nunca homem algum falou assim como este homem. Glória a Jesus. Esse homem é Jesus. Glória a Deus. A voz de Jesus, ela soava de forma diferente. Jesus não falava como falava o homem comum, a mulher comum, o líder comum, o profeta comum, o sacerdote comum, não, porque ele não era comum, ele era o Filho de Deus. Ele era o Rei dos Reis. Ele era o Senhor dos Senhores. Ele era aquele, aleluia, que tinha o poder para deter até mesmo a tempestade. E diz a Bíblia que Jesus estava ensinando a multidão. Em um determinado momento, alguns dos seus inimigos, sumos sacerdotes, que faziam parte, aleluia, do concílio dos fariseus, dos saduceus, eram homens de importância no segmento religioso daquela época. E eles tinham inveja, eles tinham ódio, eles tinham rancor, aleluia, contra o mestre amado. Simplesmente porque, diz a Bíblia, que Jesus não falava como fala o homem comum, porque ele falava como quem tinha autoridade. Então olhe para o seu irmão e diga assim para ele: Jesus tinha autoridade. E nesta noite ele está neste lugar com a mesma autoridade. Autoridade que cura, autoridade que renova, autoridade que restaura, autoridade que tira o homem do fundo do poço e coloca no lugar de honra, autoridade que dá esperança àquele que não tem esperança alguma. Jesus falava como quem tinha autoridade. E por causa dessa autoridade, muitos inimigos se levantaram contra Jesus. Glória a Deus. E diz a Bíblia que esses homens, movidos de inveja, porque a multidão, ela já não mais os ouvia como antes, porque agora tinha um ser diferente, que quando falava, a voz dele era como a voz de muitas águas, aleluia, que atendia
tinha o coração aflito, que dava forças ao que estava cansado, aleluia, aquele que trazia resposta para as causas impossíveis. Então não havia mais necessidade de ouvir os sacerdotes, de ouvir o sumo sacerdote, não, porque todos agora corriam para ouvir Jesus. E por causa disso, a Bíblia diz que eles mandaram soldados para prender Jesus. E quando chegaram ali, diz a Escritura que os soldados começaram a ouvir Jesus falar. E eles esqueceram da missão a qual foi ordenado. E saíram alegres, regozijados. E quando se apresentaram ali aqueles homens, eles disseram: cadê o homem? A ordem que nós temos de prender o Nazareno. E eles responderam exatamente esse versículo que nós lemos: nunca ninguém falou como este homem. A voz de Jesus, ela era diferente. Porque quando ele falava, aleluia, era como voz de muitas águas. Ele conseguia somente com a sua voz encher os corações. Glória a Deus. Diz a Bíblia que Jesus ia entrando em uma cidade por nome de Naim. E a multidão seguia Jesus, porque tinha se tornado já de costume, aonde Jesus estava, existia uma multidão. Porque as pessoas iam em busca da solução dos seus problemas. As pessoas iam em busca da cura, da restauração, iam em busca de vitória. E nesta noite não é diferente. Você está aqui neste lugar porque você veio em busca de vitória. E aqueles que vieram atrás de uma vitória, eles vão levar. Porque o mesmo Nazareno que falou no passado, ele está aqui. Aleluia! E ele fala nesta noite que é noite de vitória. Aleluia! E diz a Bíblia que Jesus, ele observou uma multidão que vinha saindo. Era uma multidão diferente, porque a multidão que seguia Jesus estavam rindo, sorridentes. Era uma multidão alegre, uma multidão feliz. Mas a multidão que saía da cidade de Naim era uma multidão triste, que vinham ali lamentando, seguindo ali o féretro, o filho de uma viúva, aleluia, que tinha falecido, e eles iam levando para poder enterrar. Glória a Jesus. E a viúva inconsolada, ela chorava amargamente. A mulher no tempo de Jesus, ela era muito discriminada. Ela não tinha voz, ela não podia falar nem mesmo com os homens na rua, porque não era permitido uma mulher parar no meio da rua para conversar com um homem. Não era permitido. Uma mulher que não tinha filhos, ela era chamada de amaldiçoada. Uma mulher viúva, ela já era considerada uma mulher inútil. Imagine sem filhos, porque o filho tinha morrido. Então para aquela mulher tudo tinha acabado, tudo tinha terminado. Mas só que vinha ali uma outra multidão, aleluia, que trazia consigo o Nazareno, o Rei da Glória, o Filho de Deus, aquele que dá solução ao que não tem solução, aquele que dá jeito no que não tem jeito, aquele que quando fala até o diabo obedece. E diz a Bíblia que quando Jesus olhou para aquela multidão, ele olhou a mulher chorando, ele moveu-se de íntima compaixão. Aquela compaixão que os sacerdotes não tinham, que os líderes não tinham, Jesus tinha. É por isso que você está aqui, porque ele tem compaixão, ele tem amor. Você está aqui nesta noite por causa da graça dele, da misericórdia dele, do amor imensurável do Senhor Jesus. E diz a Bíblia que ele aproximou-se da mulher. Todos pararam para olhar, porque não podia, pastor. Na época de Jesus, parar uma mulher para conversar com ela sem a conhecer não era permitido. E agora Jesus para a mulher e diz para ela: mulher, não chores. Eu acredito que quando Jesus disse isso para ela, mas ela parou assim e disse: como ele pode dizer para mim não chores? Eu perdi tudo, perdi o marido, perdi o filho, perdi a dignidade, vou passar necessidade porque ninguém vai querer estar próximo a mim. Mas a voz dele é diferente. Ele falou e eu senti no meu coração arder. Existe algo diferente na voz
reconheciam que ali estava o Filho de Deus, o Nazareno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que quando fala, aleluia, o impossível se torna possível. E a mulher olhou para ele, eu posso até conjecturar nesta noite, que ela passou o dedo assim no olho e disse, se ele está dizendo que não é para chorar, eu não vou chorar porque alguma coisa vai acontecer. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. E ele disse, não chores, mulher, porque eu sou a vida, eu estou aqui e quando eu chego, eu trago solução. E ele olhou para aquele homem, ali deitado naquele esquife, e diz a Bíblia que Jesus olhou para ele e disse, jovem, levanta-te. E o garoto levantou e ele entregou para sua mãe. Aleluia. Ninguém nunca falou como este homem. A voz de Jesus, ela traz mesmo até aqueles que estão mortos à vida. A voz de Jesus, ela muda circunstâncias. A voz de Jesus, ela muda situações. A voz de Jesus, ela faz o que ninguém pode fazer. Quando ele fala, ele chega aonde o homem não pode chegar, aonde a medicina não pode chegar, aonde a ciência não pode chegar. A voz do Nazareno chega. E nesta noite ele está aqui, ele vai chegar na sua vida, ele vai chegar na sua história, ele vai chegar, ele vai entrar, ele vai falar, ele vai determinar vitória para a sua vida. Quando tudo parecia não ter jeito, Jesus falou. E nesta noite ele vai continuar falando. Diz a Bíblia que Jesus estava, aleluia, ensinando a multidão e aproximou-se um homem importante, um homem bem quisto na sociedade daquela época, mas estava com um problema, aleluia. Existem problemas que o dinheiro não resolve, que a posição social não resolve, que os amigos não resolvem, que a polícia não resolve, que o governo não resolve. Existem problemas que só Jesus resolve. E aquele homem por nome Jairo, ele procurou Jesus. Ele disse, mestre, minha filha está enferma, bastante enferma. E Jesus olhou para ele e disse, olha Jairo, eu vou contigo. Quem sabe aquele homem estava desesperado, angustiado, pensando que tudo tinha acabado. Mas Jesus, quando falou, o coração de Jairo descansou. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero dizer para você, o teu coração, ele vai descansar, porque Jesus vai agir a seu favor, ele vai entrar na sua vida, ele vai fazer aquilo que tanto você almeja, aquilo que você tem dito, Senhor, parece até que não tem jeito, que não tem solução, mas eu quero te dizer nesta noite, o Nazareno está falando, ele vai entrar na sua vida. E quando Jairo olhou para Jesus, ele ficou calmo, quieto. Ele disse, o mestre falou. Quando Jesus falava, ele não falava como qualquer homem, porque ele falava como quem tinha autoridade. Então quando Jesus estava falando, aleluia, aquele que estava com um problema, aquele que estava no vale, aquele que estava na situação difícil, ele conseguia descansar, porque a voz de Jesus, ela enchia os corações. E por um momento Jairo parou e disse, ele falou que vai me dar solução, então eu vou acreditar. E agora começa uma peregrinação, Jesus indo até a casa de Jairo. Eita glória! Eu posso até ver a multidão acompanhando e disse, vamos lá para ver o que vai acontecer. Só que antes de chegar na casa de Jairo, me chega agora outra multidão. E diz assim, Jairo, não enfades mais o mestre. E Jairo parou. A tua filha está morta. Não tem mais jeito. Despede o mestre, porque a tua filha já morreu. Acabou. Não tem mais solução. Então, não enfades o mestre, Jairo. E agora Jairo ora para Jesus. E mais uma vez Jesus diz para Jairo, Jairo,
Eita, lamantarabacaiaçé. Fica tranquilo, Jairo. A tua filha não está morta, ela só está dormindo e eu vou despertá-la. E a multidão começou a seguir para ver o que vai acontecer. Irmãos, existem pessoas assim. Quando a gente está passando no vale, ele fica na espreita para ver o que vai acontecer, para ver se a gente vai se acabar de vez. Mas eu quero dizer nesta noite, o Nazareno, ele não vai deixar você se acabar, porque ele vai entrar na sua vida. Ele vai entrar na sua história, se você deixar, se você crer, se você acreditar, se você abrir o coração, se você confiar, ele vai entrar e vai trazer solução para a tua vida. E Jairo começou a ficar temeroso, porque eles insistiam, irmãos. Jairo, despede o mestre. E Jesus olhava para Jairo, irmãos, eu posso até pensar o olhar de Jesus. Todo mundo dizendo para Jairo, Jairo não tem jeito. E Jesus, Jairo, fique tranquilo. Jairo acabou. Jairo, fique na sua e fique tranquilo. Eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Quando eu mando até o defunto tem que levantar. Eu sou aquele que tem a voz, que dá a última palavra. Não importa, o homem pode até morrer e ir para o inferno. Eu mando ele voltar e ele volta. Sabe por quê? Eu sou o dono de tudo. E a multidão acompanhando para ver o que vai acontecer. E quando chega na porta de Jairo, aí Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não deixe ninguém entrar. Vamos só nós dois, Jairo. Senhor, não, Jairo, deixa fora. Olha, os inimigos têm que ficar do lado de fora. Os invejosos têm que ficar do lado de fora. Os murmuradores têm que ficar fora. Aqueles que querem ver a sua derrota, não pode você dar corda para ele, não. Deixa ele do lado de fora. Quem tem que entrar no reservado com você é Jesus. Ei, não manda que me anda. É ele, é o Nazareno. Tem horas que o inimigo se levanta querendo ver a nossa queda, o nosso fim, o nosso desespero. Deixe ele do lado de fora. Entra na tua casa, fecha a porta e tem um particular com o Nazareno. Sabe por quê? Ele vai dar vitória para você. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai dar solução. Ele vai trazer a vida. O que não tem vida, ele vai criar uma situação para te dar vitória. Ele está falando, creia, creia. Só quem crê levanta a mão. Só quem crê levanta a mão. O Nazareno está aqui. Ele vai mudar a história da sua vida. Quando Jesus fala, ele muda a história, ele muda a situação, ele muda a circunstância. Ele está falando, ele vai entrar contigo na peleja. Aleluia, deixa do lado de fora, Jairo. Incrédulo, murmurador, criticador, zombador, fica do lado de fora. Lá mandou que me cantará bacana. Irmãos, temos que aprender. Tem crente que está passando na prova e chega aqueles murmuradores, frutiqueiros, fuxiqueiros, mexeriqueiros, tudo que for ele que não presta, ele tem. Aí você abre a tua porta para dar espaço a essas pessoas. Não, meu irmão, fecha a porta. Aí você vem em nome de quem? Não vim aqui não, meu irmão. Vai embora, vá. Aqui só vem quem vem em nome de Jesus. Só entra aqui quem vem em nome de Jesus. Não adianta não, sabe por quê? Você vai contar a sua vida para ele e ele vai bater nos quatro cantos dizendo que você está derrotado, está acabado. Não deixe não, meu irmão. Só deixe entrar na tua casa quem for de Deus. E a Bíblia diz que Jesus entrou com Jairo, Jairo fechou a porta e os murmuradores ficaram lá de fora. E Jairo na expectativa. Mas o coração de Jairo estava confiante. Porque quando Jesus falava, ele dava ao homem esperança. Quando Jesus falava, o coração triste alegrava. O amargurado, aleluia, saía a amargura. Aquele que não tinha esperança começava a nascer dentro dele fé e esperança. E Jairo estava assim, irmãos. Uma multidão querendo ver a desgraça dele. Jesus, calma, Jairo. Eu estou aqui. Aleluia. E quando Jesus entrou dentro da casa, Jairo fechou a porta.
entrou no quarto, olhou para a menina deitada na cama, a menina morta, e Jesus disse assim para ela: Talita cumi. O que quer dizer? Menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou e ele entregou a Jairo. Aleluia. Eu posso até ver, irmão, a cara dos curiosos na porta. E agora? Jairo vai ficar envergonhado. Aí Jairo sai assim de braço desmontado com a menina. Eita, lavandura me canta, lavanara, tem que me cantar e a sé. Alabastou que me canta e ainda me andarabacai. E Jairo aqui, ó, segurando a mão da menina. Ó, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, glória a Jesus, caminhando eu vou para Canaã. E os inimigos agora tudo assim atônitos. O que é que está acontecendo? Eles não sabiam, irmão, mas Jesus estava no lugar. Aleluia. Se você deixar Jesus entrar, aleluia, ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar, porque quando ele falar ao teu favor, aquele demônio tem que cair fora, aquele problema vai ser resolvido, aquela causa vai ser resolvida. Ei, Jesus está falando, então abra o teu coração e deixe ele falar contigo. Aleluia. Ninguém nunca falou como este homem. Jesus falava como quem tinha autoridade. Alaias, tomem que candai a sé. Diz a Bíblia que Jesus saiu da casa de Jairo ali com a multidão, e chegou num determinado lugar, sentou e começou a ensinar. Irmão, uma coisa que Jesus gostava era de ensinar. E daqui a pouco chega outra multidão com uma mulher. Jogaram aos pés do mestre e disseram assim: mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério. A lei de Moisés disse que ela deve morrer. E tu, o que dizes? Existem alguns historiadores que dizem que Jesus estava desenhando na areia um peixe. São conjecturações. Jesus estava ali desenhando e os homens insistindo: mestre, a lei diz que ela tem que morrer. E Jesus calado. Para a mulher, ela já estava morta, irmãos. Sabe aqueles momentos que você olha para a sua vida e diz assim: acabou? Aquele momento que você olha e diz assim: não tem jeito, esse problema aí, quem vai me dar a solução para esse problema? Eu não tenho ninguém por mim. Aquela hora que o médico diz assim: leva para casa, que não tem jeito, vai morrer em casa, só tem 7 dias, não passa disso. E alguém olha para uma pessoa assim e diz: minha filha, não tem o que fazer, a medicina não pode fazer mais nada, você tem que morrer. Aquela hora que alguém diz assim: olha, você não vai chegar a lugar nenhum, porque a sua vida acabou. Aquela hora que alguém chega assim na sua casa e diz: olha, o seu esposo, misturado com cachaça, com drogas, com tanta coisa, aquela ali não tem jeito. Quando chegam assim para o seu filho, ou o seu vizinho, ou o seu amigo, diz: aquela ali acabou, não tem mais jeito. E você olha para o céu, olha para o lado e diz: e agora, quem poderá me ajudar? Glória a Jesus. Aquela mulher estava passando exatamente por este momento. Porque era comum, irmãos, as mulheres morrerem apedrejadas. Mas tem uma coisa que Jesus veio fazer que muita gente ainda não entendeu. Jesus veio dar dignidade às mulheres. E eles ali insistindo, e Jesus calado. Olhava para a mulher de cabeça baixa. O coração dela dizia assim: olha, morri, acabou, minha vida acaba aqui. Quantas já foram apedrejadas por causa deste mesmo ato? Eu errei, não tem mais jeito, não tem solução. Para mim é ponto final. Mas só que quando Jesus fala, o ponto final torna-se ponto continuante. E a multidão insistindo: mestre! Aí Jesus levanta a cabeça. Eita, lasca, quando Jesus começou a falar, irmão: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A voz de Jesus entrou no coração da mulher e alguma coisa disse assim para ela: olha, não acabou ainda não. Não acabou ainda não.
a tua vida ela não vai acabar não, porque o Nazareno vai falar ao teu favor, ele vai falar ao teu respeito, ele vai entrar na tua vida, ele vai entrar na tua causa. Aquela mulher, ela tinha morrido para ela, e agora aqueles homens olham para Jesus e começam a jogar as pedras no chão, e começaram a sair a partir do maior até o menor. Glória a Jesus. E Jesus olha para a mulher e diz assim para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher olha para Jesus: ninguém ficou, Senhor. E Jesus olha para ela: eu também não te condeno. Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, é pecadora, é indigna. Mestre, esta mulher deve morrer. Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, é pecadora, é indigna. Mestre, esta mulher deve morrer. Sim, deve morrer. E todos foram saindo, do maior até o menor. E depois que todos foram embora, Jesus olha para aquela mulher e diz assim para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou? Ela: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Segue teu caminho. Segue teu destino. E abandona a vida que te fez pecar. Deixa, se preciso, todos teus amigos, e jamais esqueça, leva Deus contigo. Ele é tua força, Ele é teu amigo, e estarás contigo. Podes confiar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Existem momentos que a gente é assim, irmão. Tudo acabou, não tem mais jeito, mas hoje é culto de vitória. Hoje é o dia do teu milagre. O Nazareno está aqui e ele vai entrar na tua história. Se você saiu de casa nesta noite dizendo: Senhor, eu vou até aquele lugar, mas eu preciso de vitória, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma resposta. Nesta noite ele está falando com você. Quando Jesus fala, ele fala. E a voz dele é como quem tem muitas águas, porque ele tem autoridade. Jesus tem tanta autoridade, irmãos, que os discípulos, eles estavam acostumados a andar com Jesus, mas eles ainda não entendiam o tamanho da autoridade que o mestre tinha. E Jesus estava ali com a multidão. Ele sentiu-se um pouco cansado, porque apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% homem. E ele disse: olha, vamos passar para o outro lado. E entraram no barco. E Jesus, cansado, foi para a polpa do barco e começou a cochilar. E no meio do mar, onde eles estavam, do lago, surgiu um grande vendaval. E a embarcação começou a movimentar-se de um lado para o outro. E os discípulos começaram a ficar atemorizados.
deles gritou: vamos morrer. E Jesus estava à polpa do barco, dormindo. E diz a Bíblia que no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de medo, no momento de terror, alguém lembrou que Jesus estava à polpa do barco. E ele correu ao encontro do mestre. E acordou o mestre. Senhor, acorda! Não se te dá que morramos? Jesus levantou. E o que eu acho mais interessante, irmãos, nesta passagem, é que Jesus não repreendeu o vento e o mar logo. Ele primeiro repreendeu os discípulos. Glória a Jesus. Por que estáis assim, homens de pouca fé? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que quando está passando na prova, na tribulação, na angústia, no vento, na tempestade, elas esquecem que Deus está com ela. Pessoas quando estão passando por momentos difíceis, momentos de angústia, elas começam até muitas vezes a reclamar, a murmurar e a dizer que Deus não as ouve mais, que Deus esqueceu delas. Onde está o Deus de Israel? E Jesus olhou para eles: por que estáis assim, homens de pouca fé? Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E agora os discípulos começaram a olhar para Jesus e ficaram com medo. E um olhou para o outro e disse: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ninguém nunca falou como esse homem. Quando ele fala, o vento tem que se aquietar. Quando ele fala, o vento tem que se acalmar. E nesta noite ele está falando: o mar da tua vida vai se aquietar, a tempestade ela vai acalmar. Agora você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa crer. Se você veio nesta noite com um problema, seja ele qual for, Jesus está aqui e ele manda te dizer: a minha voz é voz de muitas águas. E quando eu falo, eu resolvo. Quando eu falo, eu curo. Quando eu falo, eu ressuscito. Quando eu falo, eu mudo. Eu faço o impossível se tornar possível, porque não há impossíveis para mim. Ninguém nunca falou como este homem. Nesta noite ele está falando. Ele está falando ao teu coração, para a tua vida. Se você crê, você vai receber um milagre. É hoje, irmão. Ele está falando: o teu milagre não vai ser amanhã, não, vai ser hoje. Agora você tem que crer, você tem que acreditar. E nesta noite é noite de vitória. Se é noite de vitória, você não vai sair daqui como entrou, você vai sair daqui de posse de vitória. Só quem quer, levante a mão, glorifique a Deus. Hoje é noite de vitória. Eita, lá mandou em mim cantar a sé. O rei está aqui, o rei está aqui, ele está aqui, ele está aqui e ele está falando. Precisamos crer, acreditar, porque quando Jesus fala, algo acontece. E Jesus, ele tinha algo diferente dos outros líderes. Ele tinha íntima compaixão. Glória a Jesus. E no momento alguém chegou e disse: mestre, Lázaro, o homem a quem tanto tu amas, está doente. E mandaram te chamar. E diz a Bíblia que Jesus demorou ainda 2 dias para ir até a cidade de Betânia, onde Lázaro residia. E durante esse percurso, Lázaro morreu. E Jesus, ele foi até a cidade de Betânia. E os discípulos disseram: Senhor, a situação de Lázaro. E Jesus disse: Lázaro está dormindo. E os discípulos olharam um para o outro e disseram: você está dormindo também. Só que Jesus não falava do sono
da noite, o sono do cansaço, não, ele falava do sono da morte. E eu vou lá despertá-lo. E os discípulos ficaram tranquilos, porque se tinha algo, aleluia, que Jesus transmitia, era segurança. Olhe para o teu irmão, desperte ele assim, ó, desperte ele. Tem gente aí dormindo, tem gente aí cochilando. Diga assim para ele, ó, Jesus te dá segurança. Você entrou aqui hoje com medo, aleluia, aflito, passando por um problema, uma angústia, uma tribulação, mas nesta noite eu quero te dizer, Jesus, ele te dá segurança. E os discípulos ficaram tranquilos e começaram a andar até a cidade. E quando chegaram próximos à casa de Lázaro, corre a irmã de Lázaro: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e diz: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. E quando Jesus falou isso, o coração de Marta, ele descansou, mas ela pensou que era no último dia. Jesus disse: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Crê tu isto? Aleluia. Onde enterraram ele? Onde está o corpo? E agora elas começaram a indagar: Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Glória a Jesus. E Jesus olhou para elas mais uma vez e disse: aonde colocaram o corpo? Glória a Deus. E depois que saíram, chegaram ao local, e Jesus disse: olha, remove a pedra. E mais uma vez Marta chega para Jesus e disse: Senhor, já está fedendo mal, já tem 4 dias, já está em estado de putrefação. E Jesus olhou para ela e disse: Marta, manda remover a pedra. E mais uma vez a multidão estava na expectativa para ver o que acontecia. E Jesus olha para aquele lugar e disse: Lázaro, vem para fora. Glória a Jesus. A voz de Jesus, ela é tão forte, que ela entrou naquele sepulcro. E ela não ficou somente no sepulcro, ela desceu até as regiões mais profundas, onde ficam os espíritos aguardando a manifestação do Mestre. Eu não sei como Lázaro estava, se estava com Abraão, com Isaac, com Jacó, se estava batendo papo, se estava passeando. Eu sei de uma coisa: quando a voz ecoou lá no paraíso, Lázaro! Eu acredito até, eu posso até conjecturar que Abraão disse para lá: Lázaro, vai depressa que tem alguém chamando lá em cima, e quem está chamando tem autoridade. Quem está chamando tem poder. Apressa-te, apressa-te, apressa-te. E diz a Bíblia que o espírito de Lázaro saiu do lugar onde estava, entrou no corpo. Daqui a pouco sai Lázaro de dentro do sepulcro, todo enrolado. Aleluia! E Jesus diz para ele: desenrola o homem. E o povo, eu acredito que ainda com medo, espantado, porque nunca viram tal coisa. E alguém diz: nunca se viu tal coisa em Israel. Deus tem visitado o seu povo. Aleluia! Aleluia! E nesta noite ele está aqui. E ele está falando. E ele vai falar ainda com você, no íntimo com você. Ele vai trazer para você uma resposta favorável. Desenrola o homem e tirar Lázaro ali. Aleluia. Diz: agora manda ele para casa. A voz do Nazareno, ela é tão forte que nem o espírito lá no paraíso pôde suportar. Irmãos, se o espírito de Lázaro estava lá no paraíso depois de 4 dias, não suportou a voz de Jesus, o teu problema também não vai suportar, a tua luta também não vai suportar, a tua angústia também não vai suportar, aquela causa que você julga impossível também não vai suportar, porque quando Jesus falar, a solução vai chegar.
Ele pode, irmãos. Ele é dono da terra, é dono do céu, é dono do mar. Ele manda em tudo, Ele ordena. E quando Ele ordena, irmão, tem que cumprir. Diz a palavra do Senhor que Jesus saiu da cidade, aleluia, e passou por uma cidade chamada Gadara. Essa parte eu acho interessante. Existia um homem em Gadara que ele tinha tantos demônios que os demônios que estavam nele chamavam-se legião. Irmãos, ele era tão atribulado que as pessoas que vinham ao encontro dele, ele estraçalhava. Existiam momentos que os homens acorrentavam e ele quebrava as correntes. Vivia nos sepulcros comendo o resto de cadáveres. A população tinha o maior medo do gadareno. Porque se alguém se aproximasse dele, ele matava. Ele estraçalhava. E as pessoas viviam com medo. Glória a Jesus. E agora vem Jesus. Entrando na cidade de Gadara. A multidão acompanhando. Daqui a pouco eu posso até ver alguém dizendo: olha o gadareno, irmão. Imagine. Você já viu endemoniado na igreja como é? Quando ele se manifesta, é tanta gente correndo, meu irmão, 3, 4 correm para expulsar, e o restante corre embora, para distante com medo. Imagina a multidão ali ao lado de Jesus correndo com medo do gadareno. E o homem correu na direção de Jesus. Eu acredito até que alguém disse assim: acabou, o Nazareno vai morrer agora. Glória a Jesus. Porque as pessoas eram acostumadas a ver aquilo que o gadareno fazia. E quando ele correu ao encontro de Jesus, eu posso até ver os discípulos colocando a mão nos olhos: meu Deus, meu mestre vai morrer. Eles ainda não entendiam, irmão, que quando Jesus falava, os demônios tinham que obedecer. E a Bíblia diz que quando o gadareno chegou perto de Jesus, quem sabe os inimigos tinham até dito: agora ele vai se acabar. Irmãos, olha, a gente está na mesma situação muitas vezes. Os inimigos dizem: agora ele vai se acabar, agora ele vai morrer, agora ele não vai chegar em lugar nenhum. Aleluia. Mas eu quero dizer para você nesta noite: se o inimigo tem lhe cercado, se ele tem tentado destruir a tua vida, não se preocupe não. Jesus vai falar, ele vai falar ao teu favor, ele vai falar ao teu respeito. E quando ele falar, o teu inimigo vai bater em retirada. Porque quando ele fala, até o demônio obedece. E diz a Bíblia que quando o gadareno chegou perto de Jesus, eu achava até que até a torcida organizada: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai se acabar, vai se acabar. E ele correu. Quando ele chegou perto de Jesus, ele dobrou o joelho: mestre! E agora todo mundo ficou espantado. Jesus, Filho de Deus, vieste aqui antes do tempo me atormentar. Irmãos, os demônios sabem que eles vão ser jogados no inferno. Eles sabem disso. E ele diz: não mande para lá agora não, deixa eu ficar aqui mais um pouco. Está passando uma manada de porcos ali, não me manda para estreia mais não. Manda eu entrar naqueles porcos ali, deixa eu ir para lá. Aí Jesus: vai, coisa ruim. Ele entrou nos porcos. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém nunca falou como este homem. Quando ele fala, a morte obedece. Quando ele fala, os demônios se dobram. Quando ele fala, as enfermidades são repreendidas. Quando ele fala, o vento se acalma, a tempestade se acalma, o mar se aquieta. Ninguém nunca falou como este homem. E nesta noite, ele está falando. Ele está falando, ele está falando, ele está falando. Quando ele fala, todos têm que se calar. Glória a Jesus. Irmãos, é fácil pregar quando você não está com um problema. Quando você tem um problema, a coisa fica mais difícil. E uma vez eu estava com um problema. E eu disse: Jesus,
Eu tenho pregado tanto que quando o Senhor fala, todo mundo obedece. O que vai acontecer comigo agora? Eu estava com o meu filho e ele tinha nascido um adenoide muito grande aqui no nariz. E eu levei para um especialista, considerado um dos melhores especialistas do estado, o Dr. George, otorrinolaringologista. E ali ele olhou e disse: olha, ele tem que fazer uma cirurgia. E eu disse: doutor, como é essa cirurgia? Ele disse: olha, é pelo céu da boca. Abre, desloca aqui a mandíbula, abre o céu da boca, até chegar aqui na parte do nariz para poder retirar. E eu disse: vai ter que cortar tudo, ele tem que cortar tudo. Ele disse: Jesus. E eu chamei a minha esposa e disse: filha, vamos orar. Vamos falar com aquele que quando fala, todo mundo tem que obedecer. Glória a Deus. E eu comecei a orar. E ali o médico disse: olha, mas não sou eu que vou fazer a cirurgia do seu filho. Eu vou mandar para um outro especialista. Leve aqui esses exames e ele vai ver, aleluia, e vai dar um diagnóstico e marcar a data da cirurgia. E eu levei para um outro médico, ali na diagnose da Rua de Campos. E o médico disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um outro exame. E nesse outro exame a gente marca a data da cirurgia. Porque por este exame aqui que o Dr. George fez, ele tem que fazer essa cirurgia em breve. E eu disse: está certo, marcamos ali a data do exame. E passamos esses dias em consagração, dizendo: Deus, uma palavra, somente uma palavra, Senhor. Não precisamos de muita coisa não, basta só uma palavra. Eu sei que quando o Senhor fala, todos têm que obedecer. O céu obedece, a terra obedece, o mar obedece, o vento obedece, os demônios obedecem, a morte obedece, as enfermidades obedecem. Deus, uma palavra. E passamos aquela semana de consagração. E no dia do exame, nós fomos. Chegou lá, o médico disse: olha, pai, sente aqui, coloca a criança no colo, porque esse exame, ele é muito chato. Tem que colocar aquela câmerazinha aqui pelo nariz, descer aqui para dentro, e ele incomoda muito. E como aquele material ele é muito sensível, a criança não pode se mexer, ele segura bem a criança que eu vou fazer o exame. E ali eu coloquei o menino no colo. E quando ele introduziu aquela microcâmera no nariz do meu filho, ele mexeu para um lado, mexeu para o outro, e disse: olha, pai, tem alguma coisa errada aqui. Eu disse: o que foi, doutor? Ele disse: não tem nada nesse menino. Esse exame é dele mesmo. Eu digo: é. Ele pôs aqui, não mostra nada, o teu filho não tem nada. O que é que está acontecendo? E eu olhei para ele e disse: doutor, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando ele fala, todos têm que se dobrar, porque ninguém nunca falou como Jesus fala. E eu levei a criança para casa e não precisou fazer cirurgia. Até hoje o menino está aí. Sabe por quê, irmão? Nós temos que acreditar no Deus que nós pregamos. Não adianta só pregar sem crer, irmão Aldice. Nós temos que pregar e crer. Na hora que a angústia vem para nós, temos que crer. Porque se nós não cremos, não receberemos o milagre. Somente uma palavra. Foi assim que o general romano disse para Jesus: mestre, meu servo está em casa doente, dê saúde para ele. Jesus olhou para ele e disse: eu vou com você até a sua casa para dar saúde. Não, mestre, não sou digno que entre na minha casa, mas diz somente uma palavra. Se o Senhor falar uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Se o Senhor falar uma palavra, é só uma palavra, irmão, nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero pedir autorização ao pastor da igreja para colocar a igreja de pé. O senhor me autoriza, meu pastor? Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Eu não sei como você saiu, mas eu quero dizer para você: se você veio aqui neste lugar, nesta noite, pedindo a Deus uma resposta, uma palavra que traga resposta para você, uma resposta favorável, de cura, aleluia, de salvação, de libertação, eu quero dizer para você: Jesus está falando e Ele vai dizer uma palavra ao seu favor. Se você crê, eu vou convidar
convidar você aqui à frente. Se você está com um problema difícil, que todos disseram que não tem jeito, que não tem solução, eu quero dizer, Jesus está aqui e nós vamos orar. Eu não quero saber o seu problema, eu só quero que você receba a palavra de Deus. Aleluia, venha crendo, venha crendo, venha crendo, venha crendo, venha crendo. Aleluia, Ele está aqui, Ele pode mudar a sua vida. Aleluia. Irmãos, eu também quero saber quantas pessoas aqui não são evangélicas. Levanta assim a mão, quem não é evangélico? Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador? Tem aquela jovem ali, tem mais alguém? Hoje é dia de vitória. A tua vitória, jovem, pode ser hoje. Aleluia. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Uma palavra, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai perdoar o seu pecado. Aleluia. Aquele diabo que tem cercado a sua vida, que tem tentado destruir a sua história, eu quero dizer para você que ele ainda não conseguiu, porque Jesus tem dito uma palavra para ele. E sabe qual é a palavra? Não toque nela. Aleluia. Irmãos, no mundo espiritual existe uma legião de demônios que vivem armando o tempo todo para nos destruir. E Jesus lá de cima: esse não, esse não, esse não, esse não, esse aqui não, esse é meu, essa é minha. Aleluia. É por isso que eu amo Jesus, porque quem está com Jesus está seguro, quem está com Jesus está em segurança. Aleluia. Quer aceitar Jesus nessa noite, jovem? Se quiser, vem. Alguém traga essa jovem aqui, venha receber a oração dele. Jesus está aqui, Ele te ama, Ele quer te perdoar, Ele quer mudar a tua vida. Acompanhe essa jovem aí. Hoje é noite de vitória, é noite de salvação também. Jesus está aqui, Ele faz o impossível se transformar em possível. Aleluia. Glória a Deus. Que todos os demônios, os espíritos imundos sejam repreendidos nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, aqui estão teus filhos, as tuas filhas, que se apresentaram, Deus, com um problema que eles julgam impossível. Mas nessa noite eu te peço, Rei da Glória, faz o impossível se tornar possível. Faz aquilo que é pequeno se transformar em grande. Faz, Deus, chega onde o homem não pode chegar, chega onde a medicina não pode chegar. Fala somente uma palavra para que ele saia daqui de posse de vitória. Dá uma resposta favorável à tua igreja nesta noite. Deus, em nome de Jesus, uma resposta favorável para os teus filhos, de vitória, de solução, de cura, de libertação. Deus, em nome de Jesus, abre portas onde não tem porta, faz o impossível se transformar em possível, cria situações nesta noite para dar vitória à tua igreja, aos teus filhos que vieram até aqui, crendo em um milagre. Deus, em nome de Jesus, toma também essa jovem nas tuas mãos, perdoa os pecados dela, escreve o nome dela no livro da vida, ajude que ela seja uma jovem fiel a ti, que ela possa estar na tua presença até o fim, até o dia em que a trombeta soar, porque nós iremos morar contigo. Eu te peço nesta noite, Deus, dá vitória à tua filha, faz a família dela também entender a decisão que ela tomou nesta noite. Ajuda o teu povo, é assim que eu oro, crendo no milagre, em o nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê na vitória do Senhor? Amém.